Bom dia, pessoal. Meu nome é Camila, eu sou professora na Universidade Federal do ABC e, junto com mais 3 colegas, Melissa, Renata e Luciana, também professoras na Universidade Federal da UFABC, eu represento, né, a universidade como sociedade civil em alguns espaços do comitê, né? Eu, especificamente, estou na Câmara Técnica de Gestão de Investimentos, na Câmara Técnica de Águas Subterrâneas e no GT de Saneamento Rural. E o que eu vou trazer aqui para vocês hoje, né, é como a gente faz o processo de análise do projeto, né? E por que isso é importante? Porque à medida que vocês vão compreendendo, né, o que é que a gente observa em cada um daqueles itens do termo de referência, acho que fica mais fácil elaborar, né, o projeto, escrever e entender o que precisa constar nesse projeto, né? Então, assim, a nossa apresentação ela vai estar basicamente fundamentada na estrutura do termo de referência. Eu vou pegar um projeto habilitado e um projeto inabilitado, né? Isso foi definido junto com o pessoal da FABAT, quais projetos nós traríamos para essa apresentação, e aí vou apontando, né, para cada um daqueles itens da estrutura do termo de referência, como é que a gente identificou que atende ou por que não atende, né? Inicialmente, eu vou falar rapidinho aqui, né, sobre como é que ocorre a avaliação dos projetos. Isso também é bastante importante para vocês entenderem, né, depois que o projeto é analisado, quando chega aquele parecer, se ele foi habilitado, inabilitado, ou se ele precisa de complementações, como que isso foi construído, né? É um trabalho aí de muitas pessoas envolvidas, é feito em conjunto, né? A equipe da FABAT e as câmaras técnicas, não é apenas uma câmara técnica que faz a análise, todas as câmaras técnicas são chamadas para fazer análise. Inicialmente, a FABAT faz uma análise técnica, né, para fornecer subsídios para as câmaras técnicas. Já vou mostrar para vocês, né, nós trabalhamos com uma planilha. Então, assim, todos os projetos, eles são avaliados tendo aí, né, como os parâmetros são os mesmos para todos os projetos. Então, o analista, ele vai olhando essa planilha e ele vai identificando o que ele precisa constatar se está ou não presente no projeto. Então, inicialmente, a FABAT avalia esses projetos e nos passa alguns subsídios técnicos, né, mais no sentido se documentação está ok, se algumas informações técnicas do projeto, né, a área está bem identificada, tem as coordenadas onde vai ter intervenção. Então, essa análise mais técnica a FABAT faz. Em paralelo, esses projetos eles são distribuídos entre os representantes das câmaras técnicas. Isso aqui já foi comentado anteriormente, né, mas eu vou, acho que na quinta-feira, mas eu vou reforçar aqui, né, a análise ela é feita com no mínimo um membro de câmara técnica que tem aderência com o tema do projeto, né? Então, se tem um projeto de drenagem de águas pluviais, né, é importante que tenha um especialista, né, ou alguém da câmara técnica que tenha relação com drenagem, e assim vale para todos os temas, né? Mas normalmente, quase todos que fazem análise têm alguma aderência com aquele tema. Também é definido que tem, no mínimo, um representante de cada segmento. Então, um representante de prefeitura, um representante de Estado e um representante da sociedade civil. No mínimo, 3 representantes como avaliadores do projeto. Isso é muito bom, né? Porque daí essa equipe que está analisando o projeto, ela vai conversando entre ela, vai ali aparando arestas. Então, 3 pessoas, acho que é sempre bom, né? Para ter ali se tem algum impasse, alguma dúvida, um terceiro olhar, e a inexistência de conflitos de interesse, né? Então, alguém que possa estar diretamente vinculado com aquele projeto não pode fazer análise dele. A FABAT depois envia essa planilha para os analistas, e aí essa equipe de 3, 4 analistas vão fazer análise entre eles desses projetos. Então, para vocês entenderem, né, cada pequena equipe faz de uma maneira, mas as que eu tenho participado, normalmente nós definimos que cada um faz isoladamente a sua leitura e faz os seus apontamentos. Depois nós fazemos uma reunião entre esses 3, 4 analistas, discutimos ali os pontos que são convergentes e aqueles pontos que um identificou e o outro não, o outro concorda, o outro não concorda. Essa pequena reunião entre analistas, ela serve para a gente fazer um alinhamento e aí, com base nesse alinhamento,
esse projeto segue para uma reunião nas câmaras técnicas. Então, todas as câmaras técnicas de FABAT participam de uma reunião na qual esses analistas apresentam esses apontamentos, que eu já vou demonstrar para vocês, né, que tipo de apontamentos são esses. Esses analistas, nem sempre eles falam está habilitado ou inabilitado, eles levam a sugestão para as câmaras técnicas. Olha, por conta destas questões, nós sugerimos que seja inabilitado ou que se peça complementações. E as câmaras técnicas decidem, né, como que vai se dar o andamento daquele projeto, se ele vai ser habilitado, inabilitado, e quando possível, são solicitadas complementações. Então, há situações que, olha, ele não está adequado, mas se esse proponente tomador ajustar isso daqui, e a gente entende que há tempo hábil, que há informações suficientes para se ajustar, esse projeto ele pode, sim, ter continuidade, né, e ser habilitado. Há situações que isso não é possível, né? Então, não foi feito um diagnóstico, não tem como pedir complementações se para definir os objetivos, metodologia, você precisava de um diagnóstico. Você não vai conseguir fazer um diagnóstico no tempo necessário para as complementações. Então, as complementações, quando são só detalhes que melhorariam o entendimento desse projeto. E aí, após a avaliação, né, os projetos, os habilitados, eles são hierarquizados, e aí depois tem aquela minuta de deliberação com os projetos que vão ser efetivamente indicados. Lembrando que o fato de ter sido habilitado e hierarquizado não necessariamente significa indicação, né? Porque depende também que a limitação dos valores dos recursos, tá? Mas isso aqui é para que vocês entendam como é o processo. São muitas pessoas envolvidas, todos os membros das câmaras técnicas têm a oportunidade de entender, né, aquele projeto, participar da análise, tá? Então, é um trabalho bastante árduo, com muitas pessoas. Isso faz com que a gente tenha, né, um nível de isenção, uma análise isonômica para todos os projetos. Então, sempre que vocês pensarem como é que chegou esse parecer foi construído dessa maneira aqui. E aí, né, o instrumento que nós usamos para fazer análise é uma planilha, vou entrar nela aqui rapidinho. Eu vou ficar migrando, eventualmente, entre o slide e alguns TRs ou planilhas, se for o caso, mas eu tentei manter tudo nos slides para facilitar aqui a nossa dinâmica. Mas só para vocês terem ideia, né, de o que é que o analista está olhando quando ele faz, o analista não, né, o grupo de analistas e a FABAT está olhando quando se faz a análise do projeto. Vocês têm lá, aqui está como anexo, não, tá certo. Vocês têm lá o anexo 2 da deliberação, vigente agora, 154, que traz os critérios lá da nota técnica 3, né, que é a avaliação do PR. Então, lá tem a apresentação institucional do proponente. E aí vai ter aqui, se atende integralmente, parcialmente, ou se não atende os requisitos. Considerando isso daqui, e considerando aquela descrição lá do anexo 1 da deliberação, que ela traz, né, não vou detalhar aqui, mas daqui a pouquinho a gente vai fazer, olhar, né, porque foi escrito em um projeto à luz do que estava previsto no termo de referência, mas considerando o anexo 1, é feito aqui como se fosse uma pergunta para o analista, né? Olha, este tomador, ele apresenta informações sucintas do tomador de forma a justificar a estrutura e a capacidade de desempenho do tomador na área da proposta? Então, assim, não é suficiente o tomador falar que aquela instituição existe há X anos, que ela atua na região tal. Precisa ficar comprovado que aquele proponente tomador, aquela instituição, aquela entidade, ela atua na área de recursos hídricos, ela tem corpo técnico para isso, trazer os projetos que já foram desenvolvidos. E aí esse analista vai, né, respondendo essas perguntas. Não, sim, ele deixou bem claro isso. Não, faltou parte da informação aqui. Ele falou que atua com recursos hídricos, mas ele não trouxe os projetos que ele já desenvolveu, então poderia ser um parcial. Então, esse é o nosso instrumento, né, utilizado, a ferramenta que a gente utiliza para fazer a análise. Essa planilha, vou entrar nela rapidinho aqui, depois eu vou trazer para vocês algumas planilhas reais, né, que foram usadas, né. Então, é basicamente isso, esse grupo de analistas, né, eles vêm pergunta por pergunta aqui, identificando, atendeu completamente, parcialmente ou não atendeu, e isso depois vai gerar uma pontuação final, né. É possível aqui também que esses analistas façam observações, então, o que vocês recebem, né,
é fruto disso daqui. Então, olha, você precisaria ter explicado melhor qual é a atuação dessa instituição no setor de recursos hídricos, poderia ser uma observação aqui. Depois tudo isso é compilado, sintetizado e encaminhado para o proponente formador. Aqui no final é possível também se preencher se o projeto foi habilitado, inabilitado ou se necessita de complementações, e possível também elaborar um parecer final. Nós vamos voltar aqui na nossa apresentação e daqui a pouco a gente já olha isso, tá? Então, é importante entender como esse processo, né? Não é uma pessoa, são várias pessoas, são pessoas de representatividade diferente, há especialista envolvido na análise desse projeto, a FABAT também está presente, a FABAT nos ajuda muito, tanto com essa análise preliminar, como durante o processo de análise. Então, às vezes surgem dúvidas, a gente está sempre acionando a FABAT, e se necessário, aciona, né, outros membros das câmaras. A Beatriz acabou de citar o Gilson, então muitas vezes surge dúvidas sobre a questão do licenciamento. Durante o processo de análise, a gente vai acionando quem é necessário para tirar aquela dúvida, se precisaria ou não de licenciamento, e por assim diante, né? Então, eu vou mostrar para vocês aqui um primeiro caso de um projeto habilitado. Esse projeto ele tem alguns pontos que poderiam ou foram melhorados, mas nós achamos importante trazer justamente para isso, né? Para mostrar para vocês que é um projeto que teve ali alguns pontos que atenderam parcialmente, mas mesmo assim ele foi habilitado, e nós vamos tentar trazer aqui, né, o que poderia ter sido feito para melhorar. Eu vou tentar manter a minha apresentação aqui no PowerPoint, porque eu acho que fica interessante a gente olhar junto, né, o que a deliberação pede, o que foi feito, trazer aqui algumas observações. Eu sugiro que vocês coloquem no modo tela cheia, se estiver difícil para fazer a leitura. Mas se perceberem que está difícil acompanhar, vocês me falam que daí eu migro para o TR, que daí a gente consegue, né, dar zoom. É que eu não queria também, TR é um texto longo, né, eu não queria que a gente ficasse lendo TR fora a fora. Então, eu tentei trazer aqui, dos TRs que nós vamos usar como exemplo aqui, alguns pontos, né, principais aí que influenciaram diretamente na análise, tá? Então, tudo bem? Se tiver alguma dúvida ou se estiver difícil compreender assim, sinalizem. Lógico que vocês vão ter que verbalizar, porque eu não estou conseguindo visualizar aqui o chat. E daí eu volto para o PR, tá? Por enquanto, tudo certo, Camila. Obrigada. Tá. E a Beatriz, se em algum momento tiver necessidade de fazer alguma complementação, tá, Bia, fica à vontade, tá bom? Vocês também estão aqui à frente da gente nessa questão de análise, então fica à vontade. Bom, então vamos começar aqui com este primeiro projeto. Ele foi habilitado, mas como eu disse, mesmo assim, alguns pontos, né? Foram feitas algumas sugestões, até questão de ajustes aqui mesmo, né? Acho que agora por conta de limitações, até para se colocar no sistema, por exemplo, estou pegando aqui, eu estou com ele impresso e aberto aqui o anexo 1, né? Quem estiver escrevendo o projeto, eu até sugiro que tenha, né? A Melissa comentou na semana passada que o MPO é o livro de cabeceira, e a estrutura, a deliberação, né, e principalmente a estrutura do termo de referência também, né, deve estar ali do ladinho. Então, eu trouxe aqui o primeiro item, né, o título. O que o anexo 1 da deliberação vigente, 154, vocês estão usando para escrever o projeto de vocês, diz, né? Esse título tem que ser curto, compatível com o objeto e representar a ideia principal, central do entendimento, com no máximo 200 caracteres. Pegamos aqui um exemplo, ó. Esse título aqui, inicialmente, ele falava ampliação da coleta seletiva e de resíduos sólidos domiciliares. Percebam que vai ficando redundante. Em região vulnerável a descartes regulares na várzea do Rio Tietê, por meio da implementação de PEV, atrelada à educação ambiental. A educação ambiental nesse projeto é de extrema importância, mas ela não necessariamente precisaria aparecer no título, ela fica depois como um objetivo específico que a gente entende, né? Que a partir do momento que você tem um ponto de entrega voluntária, você tem que conscientizar a população para usar esse ponto, não basta ter a estrutura física, a população também tem que conhecer, saber da importância, então não haveria necessidade de colocar isso daqui. Do Alto Tietê, na microbacia dos Corvos, não precisaria também. Então, quando a gente analisa, né, esse título ele traz informações redundantes, ele traz a ideia central, principal, mas ele também traz detalhes, né, especificidades desse projeto, poderiam depois aparecer no corpo.
e, consequentemente, ele ultrapassa o limite de caracteres, ele fica com mais de 280. Então, foi feita uma readequação desse título para deixar a ideia central, coleta seletiva, do meio de PEV, numa região específica, na várzea do Rio Tietê. Qual região? Região vulnerável a descartes regulares. Isso aqui é muito importante também. Se não tivesse sido detectada, né, essa vulnerabilidade da região, que eu já vou falar daqui a pouco no diagnóstico, e a relação dessa vulnerabilidade com os recursos hídricos, esse projeto talvez não se justificaria como um projeto que fosse beneficiar os recursos hídricos. Se não tivesse corpos hídricos ali no entorno, se esse aporte, né, de resíduos estivesse chegando não por pontos de descarte irregular, mas por uma ineficiência da coleta do município, não justificaria. Então, isso é muito importante também. Sempre pensar, o tempo todo pensando, né? O que eu estou escrevendo aqui, o que eu estou fazendo aqui, qual é a relação disso com o recurso hídrico, tá? E aí, quando a gente fala de resíduos sólidos, né, é uma frente aí que a gente, é uma das frentes que a gente sente que, às vezes, há essa dificuldade de relacionar. E com esse exemplo aqui, eu vou mostrar para vocês como eles conseguiram fazer isso adequadamente. E aí, esse rearranjo do título, ele leva para 151 caracteres e traz, né, o objeto e a ideia principal do entendimento. Aí, vamos avançando aqui para a apresentação do proponente, né? Não detalhei tudo que está lá na... Não, acho que está detalhado sim, lá no TR, mas o que o TR quer com isso daqui? Que se comprove, né, que aquela entidade, instituição, ela tem capacidade de desempenhar, né, a ação na área proposta. Então, tem que fazer uma descrição resumida, sucinta, do histórico da instituição, da entidade ou da organização. E aqui eles conseguiram fazer isso adequadamente, ó. Em uma página aqui, eles descreveram, né, esse tomador, especificamente, a gente está demonstrando o nome dele aqui, porque foi um projeto habilitado, né? O inabilitado nós descaracterizamos, mas essa prefeitura aqui, ela fez um resumo, né? O que tem de secretarias, autarquias, qual que é a população atendida, a área do município, mas não fez um histórico, gente. O município, não há necessidade disso, né? O município foi criado no ano tal. Não precisa, pode ir direto, né? O que é essa prefeitura hoje, né? E aí, um aspecto muito importante, ó, eles trazem aqui, de maneira muito resumida, mas que deixa muito claro, que eles têm aí 4 secretarias e uma autarquia que atua na questão dos recursos hídricos, né? A operadora do serviço de saneamento, os serviços urbanos, que faz aí a parte o recolhimento, né? Eu falei secretarias, mas não necessariamente secretarias, tá? Não sei se talvez seja algum departamento de secretaria. Mas eles indicam aí 5 setores naquela prefeitura que tem relação com a questão de resíduos sólidos e recursos hídricos, né? Secretaria de Educação, na questão de educação ambiental, verde, meio ambiente, e a segurança, que nesse caso aqui, né, tem a questão de fiscalização para que não ocorra esses descartes. E percebam que eles fizeram isso aí no máximo 5, 6 linhas. Colocaram todos no máximo 5, 6 linhas. Aqui eles se atentaram somente ao fato de qual é a relação disso com a gestão de recursos hídricos, tá? Isso já faz a gente perceber, né? Há um corpo técnico nessa prefeitura que conseguiria executar esse projeto. Então, essas informações, elas não estão por acaso. A gente precisa identificar se esse proponente tomador, ele vai conseguir executar esse projeto. E aí cai aquela questão, né? Mas é um proponente tomador extremamente conhecido, né? É quase que senso comum o que ele faz, todo mundo sabe. Mas mesmo assim precisa relatar aqui na apresentação institucional. Continuando aqui esse projeto que foi bem avaliado nesse item, né, que está adequada essa redação, além de citar anteriormente quais são os setores, né, da prefeitura que atuam nessa frente, eles também citaram aqui, ó, resumidamente, tá? Os programas, projetos, né, e ações já executadas nessa área. Então, tem um projeto FEIDRO aqui de recomposição da mata ciliar, sempre importante que se tiver projeto FEIDRO citar. Eles têm uma lei aqui de convênio, né, entre o município e uma agência de cooperação para programa de reciclagem. Eles vão citando aqui, ó, já tem um programa de reciclagem porta a porta, tem usina de triagem. Então, eles citam aqui todos os projetos, né, ações que já têm relação, porque isso pode ser que lá na frente, né,
Pode ser uma continuação de ação, ou pode ter uma vinculação, e aí eles também comprovam que eles têm, né, capacidade técnica para executar tais ações. E isso faz com que aquele analista, quando ele lê essa pergunta aqui, ó, tem informações sucintas de forma a justificar a estrutura e capacidade de desempenho do tomador na área proposta? Sim, eles comprovaram que eles executaram o projeto, comprovaram que eles têm espaços dentro da prefeitura que tem corpo técnico voltado para essa questão. Tá? Então, esse é um exemplo de uma apresentação de proponente adequada. E ela não é longa, são 2 páginas que eles conseguem dizer tudo isso. Tá? Bom, vou avançar. Se tiver alguma dúvida, eu passo para a Larissa, se for necessário. Larissa, interrompa, né? Se tiver alguma pergunta, alguma coisa. Se não tiver nada, eu vou avançando, tá? Tá bom, Camila, pode continuar. Por enquanto, não temos nada. Tá. Bom, daí nós vamos para o próximo tópico, item lá da estrutura do termo de referência, que é o diagnóstico e justificativa. Esse daqui é um dos, né, que às vezes a gente percebe que há bastante dificuldade para ser elaborado. E por que às vezes há dificuldade para ser elaborado? Porque às vezes vem a ideia, mas não tem um diagnóstico por trás daquela ideia. E o que vai sustentar essa ideia, né, vai sustentar os objetivos, a metodologia, vai nos dar depois, então tudo bem, eles tinham esse problema, e como meta, eles querem chegar nisso, e consequentemente, eles terão esse produto. Então, o diagnóstico é quase como se ele fosse a base, né? É a partir do diagnóstico que a gente vai percebendo que vão surgindo objetivos, esses objetivos vão gerando metodologia, e aí, né, projeto básico executivo, e, consequentemente, a gente consegue relacionar metas, indicadores, produtos com esses objetivos. Então, muitas vezes a gente pega um projeto que ele está todo truncado, o objetivo não conversa com a metodologia, que não conversa com as metas, e aí você vai perceber, muitas vezes é porque não houve um diagnóstico adequado. Então, a primeira coisa é pensar no diagnóstico, né? Eu preciso, é um diagnóstico médico, né? Se eu chego lá no médico e ele não consegue primeiro entender o que eu tenho, ele pode tentar me medicar de diversas maneiras, fazer vários exames, mas se ele não faz um diagnóstico adequado, né, o tratamento não vai ser adequado, que é mais ou menos o mesmo caminho, né? E aí, o primeiro ponto desse diagnóstico é que ele tem que caracterizar o problema ou a carência, né, a ausência dessa ação, qual que é a consequência da ausência dessa ação. Isso tem que ser baseado em dados quantitativos ou qualitativos. Não basta falar, olha, o lixo está chegando no corpo hídrico. Eu preciso, né, comprovar isso, quantificar, né, definir que tipo de resíduo é esse. Estou usando o exemplo aqui da resíduo porque é o recorte deste projeto aqui, né? Mas essa reflexão tem que servir para todos os outros aspectos, né? Eu vou fazer um programa de redução de perdas, vou fazer uma ação de redução de perdas, né? Eu preciso mostrar lá no meu município qual é a região mais crítica, né? Qual que é o índice de perda naquela região, como está a infraestrutura daquela região, e por que é, e isso vai justificar por que a minha intervenção é no bairro X e não no bairro Y. Isso é bastante importante, ter um diagnóstico, às vezes para o município como um todo, né, ou especificamente para a área, mas tem que ficar comprovado que realmente naquela área tem carência, né, dessa infraestrutura, desse serviço, tá? Importante aqui também, né, que esses dados, né, eles têm que ser referenciados, né, ter as fontes de informação adequada. Estou resgatando lá o que está no anexo, tá? Mas acho bem importante porque isso é uma coisa que a gente tem que estar o tempo todo voltando para ver se o que está sendo escrito está de acordo com o que está no anexo. Eu vou me alongar um pouquinho no diagnóstico justificativa, os outros itens depois podem ficar tranquilos que vai ser mais rápido, porque, assim, embora ele tenha aqui, às vezes, até muitas informações, eu achei importante trazer quase todas para vocês perceberem como ele foi construindo esse diagnóstico, como ele foi saindo da escala municipal e depois ele foi fechando e chegando na escala do local que ele quer propor a implantação dos PEVs e o programa de educação ambiental. Como é que ele mostra, o município todo tem problema, mas essa região aqui tem mais problemas. Então, ele traz aqui, né, de um modo mais geral, né, o que o município já tem, traz aqui imagens, né, que comprovam que há esses programas, né, Catatreco no município. Ele continua aqui, ele faz uma contextualização geral, né,
quantos pontos de entrega voluntária, isso é diagnóstico, né? O que eu tenho, qual é a minha deficiência e que tipo de intervenção eu vou fazer. Então, ele aponta aqui quais que são os pontos de entrega voluntária que ele tem, né? Esse daqui é o que está sendo proposto. Ó, mas aí percebam, quando a gente olha para o território do município como um todo, ó, tem um aqui, um aqui, um aqui. Esse daqui é o que ele está propondo, tá vendo? Que não tem ainda. Então, né, não faria sentido nenhum ele propor um do lado do outro, que é uma outra região tem essa deficiência. Então, a gente já consegue perceber isso. Ah, ele já tem 3, mas nessa região aqui ainda não tem. Ele está propondo nessa região. Ele traz umas imagens aqui dos ecopontos já existentes, talvez não precisasse, né, tanto detalhe, mas eles detalharam muito aqui, então fica fácil do leitor ir construindo, né, o que eles já têm, qual é a deficiência. Eles já trazem aqui como eles fazem a divulgação dos ecopontos já existentes, então tá lá no site da prefeitura, tudo referenciado aqui, né, onde está esse material que já existe, nessa forma de divulgação. E daí eles começam a trazer dados, né? Eles falam aqui para onde vai, né, esse material que é reciclado. E aí eles trazem alguns dados, que isso é importante, né? Os dados quantitativos e qualitativos das cooperativas, né? Quando essas cooperativas fazem a triagem aqui, né? Que tipo de material que elas estão separando, então a gente já sabe qual é o potencial, né? Quando tiver que separar, né? Qual a demanda que vai ser atendida, né? Para onde esse material vai ser encaminhado, já se sabe aqui qual é o tipo de material. Eles fizeram um diagnóstico, eles buscaram um diagnóstico particular da cooperativa. E aqui tem, né, tanto o quantitativo, né, como o tipo de material. Daí eles continuam, né? Citam que já há programas de educação ambiental, não vou ler aqui o TR, né, mas eles falam, né, que tem ações de educação ambiental não formal realizada pela Secretaria do Verde e Meio Ambiente. Eles destacam algumas aqui, né, mutirão de limpeza, o número de pessoas que já participaram. Então, eles conseguem ter uma ideia, né, estimar. Então, né, um mutirão de limpeza, na nossa realidade aqui, normalmente tem um público de X pessoas. Aqui eles não entram nesse detalhe depois da metodologia, mas tudo isso é importante, né? Se eu vou propor uma oficina, uma atividade, eu tenho que ter ideia de qual é o público previsto, até porque isso depois, eventualmente, pode impactar em custo, pode rebater, né, lá na planilha financeira, senão eu não consigo justificar o custo desse projeto se eu não sei quantas pessoas eu vou atender. Aí eles trazem aqui, né, um mutirão de limpeza de um modo geral, e aí eles trazem um mutirão de limpeza que foi realizado na área que eles estão propondo fazer o projeto. E aí, com isso, eles já começam a trazer informações, ó, que na área de intervenção, né, há coleta desses resíduos que foram lançados ali de maneira incorreta. Então, a gente já começa a perceber, sim, nas margens ali, né, na região, tem até um corpo hídrico atrás, ó, há sim descarte, né, irregular desses resíduos. Complementam aqui com a informação do volume de resíduo que foi retirado pela Prefeitura dos Corpos Hídricos. É uma notícia, né, de um jornal aí, fornecido pela Secretaria de Serviços e Obras, mas é uma informação oficial da Prefeitura. Ela quantificou o quanto eu retirei de resíduos dos corpos hídricos. E a gente poderia falar, mas eventualmente isso poderia ser um resíduo que, sei lá, o serviço de coleta está ineficiente, veio uma chuva, as pessoas colocaram lixo um horário na rua, né, não coletou a tempo, isso foi carreado aí pela chuva, pode ser algum processo assim. Mas não, eles comprovam na sequência que há muitos pontos de descarte irregular no município, inclusive no entorno da APP ali, da área da várzea do Tietê, que é onde eles querem fazer a intervenção. Então, perceba que as informações elas vão sendo construídas, né? Fica muito claro. Há presença de resíduos em corpos hídricos, e há pontos de descarte incorreto, né, nas proximidades desses corpos hídricos. Eu trouxe aqui só algumas imagens, mas eles apresentaram várias imagens. E eles quantificam aqui também, ó, a Secretaria de Serviços Urbanos, ela coletou esses resíduos e ela conseguiu recolher 1.000 toneladas de resíduos por mês quando ela faz essa coleta. Então, eu tenho uma ideia do volume aí que eu poderia direcionar, né, para os pontos de entrega voluntária ou para os ecopontos. E ele também, novamente, classifica qual é o tipo de resíduo. E é aquilo que eu disse para vocês, né?
aqui está mapeado, né, quais que são os pontos aí que tem descarte irregular. E, na sequência, ele sai desse diagnóstico da escala municipal, né, e vai para o diagnóstico aqui na escala em que não há ainda ecoponto, né, e no qual ele está propondo aí a existência dos ecopontos. Então, ele quantifica, ó, na região de César Souza, ele tem bairro por bairro dessa região, quantas áreas de descarte irregular no total e quantas estão em APP. Então, isso já começa a justificar, né? Realmente está acontecendo descarte nas proximidades do corpo hídrico. E ele sai da escala municipal e traz informações para a área do projeto. E ele ainda relaciona isso aqui em outro mapa depois, ó, ele relaciona essa informação com a proximidade dos corpos hídricos. Então, não está numa região que não tem nada de corpos hídricos, né? Está numa região aqui que eu consigo identificar a localização desses descartes irregulares, incorretos, né, com os corpos hídricos da região. E aqui ele faz uma síntese de tudo isso, né, finalizando que há aporte desses resíduos, há descartes irregulares no entorno, portanto, há necessidade de instalação de PEVs, né, em conjunto com a educação ambiental. E aí ele já vai me deixando perceber aqui, ó, então, pode ser que tenha necessidade de locais adequados, então isso pode ser um objetivo, ter os ecopontos, né, o PEV, e que também é importante conscientizar essa população, é só a existência do PEV, isso aqui talvez ele poderia até ter feito alguma coisa, né, não tirar em nada o mérito do projeto, tá, mas daria para fazer um estudo aqui também, nessa região que tem os PEVs aqui, como é que está a questão da educação ambiental, porque ainda continua tendo um outro ponto de descarte irregular, né? Mas, assim, de maneira geral, eu consigo perceber que ele tem um problema e quais que poderiam ser os objetivos, né? Deste projeto, tendo em vista o problema, o diagnóstico que ele me trouxe. Bom, finalizando aquela parte, né, mais de dados, aí, o que se pede aqui também, né? O projeto tem que se justificar enquadramento no sub-PDC, ele faz isso adequadamente, né? Na redação, ele deixa isso claro, né? O que eu quero? Reduzir problemas relacionados ao descarte de resíduos sólidos em áreas vulneráveis. Essas áreas vulneráveis são APPs, né? E, consequentemente, aos recursos hídricos, né? Continuando a ampliação do sistema de coleta de resíduos sólidos. E aí ele enquadra aqui na ação. Então isso está ação, né, no sub-PDC, no PDC 3 aqui, né? Melhoria e recuperação das águas no sub-PDC relacionado a sistemas de resíduos sólidos e na ação, implantação e ampliação do sistema de coleta seletiva. Não vou fazer toda a leitura aqui, mas ampliação do sistema de coleta seletiva nos casos em que há comprometimento de recursos hídricos. Se ele não comprovasse no diagnóstico dele que há comprometimento de recursos hídricos, por melhor que seja a ideia, por mais bem estruturada que seja a proposta, o comitê não pode indicar, porque o recurso do FEHIDRO, ele só pode ser aplicado para a melhoria dos recursos hídricos. Então, isso tem que estar muito claro, né? Principalmente para resíduos sólidos, tá? E aí, o terceiro item aqui, né, que o diagnóstico e justificativa pede que os benefícios mensuráveis da proposta, que seja apresentado, né, os benefícios mensuráveis da execução, da concepção da proposta e a consequência da não realização. Aqui, acho que ele até talvez conseguiria, porque ele quantificou quantas toneladas vai para os corpos hídricos. Ele não quantifica o volume aqui, ó. Mas, mesmo assim, o projeto foi avaliado adequadamente, né? Ele fala que a implantação de PEV nessa região desprovida, né, desse tipo de serviço público, no caso aqui o PEV, né, com funcionamento diário, inclusive aos sábados e feriados, aqui refletindo muito isso, né? Bem importante isso aqui, porque é o tempo que a gente tem para, né, em horário comercial de segunda a sexta, dificilmente as pessoas vão ter facilidade. Então, ele coloca uma condição aqui, né, que acho que favorece o uso, né, desse ecoponto, relaciona com a educação ambiental, e aí ele vai trazendo, né, com isso, né, almeja-se diminuir o descarte do resíduo sólido na área vulnerável, que acabam sendo carreados para os cursos d'água. Então, de certa maneira, ele conseguiu vincular com o benefício aqui, mas ele ainda poderia ter ido além, ele ainda poderia ter falado, olha, é possível que X toneladas não cheguem mais nos corpos hídricos, uma vez que nós identificamos que X toneladas, né, são recolhidas
dos descartes incorretos, né? E aí ele continua, né? Se não for implantado, né, o descarte desses resíduos sólidos em APP e curso d'água vai continuar na mesma constância, né? A população não vai tomar outra atitude a não ser continuar levando para esses pontos irregulares. E aí, com base nisso, novamente, o avaliador foi respondendo aqui, né? Ele caracterizou a situação, problema ou carência, que a proposta do empreendimento visa resolver, baseando-se em dados quantitativos ou qualitativos? Sim, ele trouxe isso. Se ele tivesse, olha, ele até justificou, mas não trouxe os dados quantitativos, né? Quanto normalmente é encontrado nesse corpo hídrico, nos corpos hídricos, provavelmente poderia ser um parcial. E a mesma coisa para os outros, né? Justificou o enquadramento e trouxe os benefícios. Então, os analistas, né, eles foram entendendo aqui que sim, eles atenderam adequadamente. E isso vai caminhando, né, para que o projeto, se continuar assim, no final, ele atinja a pontuação mínima, seja habilitado, e é importante atingir uma pontuação boa, porque eventualmente pode não ter recursos para todos os projetos, né? Então, são aqueles que estão mais bem pontuados. Bom, continuando aqui o objetivo. Ele traz aqui como objetivo geral, e aí, né, entrando na deliberação 5.4, ela divide lá em objetivos gerais, que são os objetivos mais amplos, e os específicos, que é como se fosse as etapas intermediárias, né, o desdobramento desses objetivos gerais. Como geral, ele trouxe, né, ampliar a coleta seletiva, continua aqui o de resíduos sólidos domiciliares, talvez pudesse até tirar, né, em região vulnerável a descartes, nas várzeas do rio Tietê, a partir da implantação de PEBs, né, juntamente com a promoção de educação ambiental. Então, traz aqui o todo da proposta, a gente consegue ler isso daqui, né, e vislumbrar, né, então eles não vão mais descartar, eles estão criando possibilidade para que não se descarte mais em pontos irregulares, que estão ali, né, nas várzeas do rio Tietê e, consequentemente, compromete a qualidade. Não bastaria só citar, né, pontos irregulares nas várzeas do rio Tietê. Lá no diagnóstico, ele comprovou, né, que esse resíduo pode estar chegando, né, no corpo hídrico. E respondeu, né, tem a pergunta ali, né, o que eu vou fazer? Eu vou ampliar a coleta seletiva, tá? Então, ficou bem estruturado aqui o objetivo geral. E aí, o específico é um desdobramento daquele geral, né, que ele traz aqui dois objetivos específicos. A construção do ecoponto e prover o programa de educação ambiental para aquela região específica. Isso também é muito importante, né? Porque, às vezes, no próximo exemplo, vocês vão perceber isso. Às vezes, ora, o proponente, o tomador fala ali no projeto que vai ser para um bairro, ora ele fala que vai ser para um município. Aqui não, aqui ele já, no diagnóstico, ele falou, ó, o meu problema hoje, né, dentro do meu diagnóstico, é a região de César Souza. Então, eu vou construir o ecoponto na região de César Souza, o meu programa de educação ambiental vai ser na região de César Souza. Então, eu já vou percebendo, né, que o projeto dele está coerente com o diagnóstico dele. Aqui também, né, fica claro, o ecoponto fica claro, né, a natureza do material que será recebido, então, resíduos domiciliares, materiais, eletroeletrônico, né, tudo aí voltado para a pessoa física, né? A educação ambiental também ele deixa claro qual é o público-alvo, né? Promover mudança de atitude naquela população. Voltado aqui, né, para a questão dos recursos hídricos. E aí a gente começa a perceber aqui, né? Então se ele vai construir ecoponto, provavelmente esse ecoponto vai receber toneladas, né? Um volume de resíduos. Se ele vai fazer educação ambiental, talvez tenha algum material no final. Vão ter pessoas que foram sensibilizadas ou capacitadas. Então, é possível, a partir dos objetivos específicos, começar a perceber que terão metas, ações, indicadores posteriormente. A gente vai ver lá no final. Então, consequentemente, como ele representou tudo isso aqui adequadamente, né, os avaliadores respondem a pergunta aqui, né? O objetivo geral está claro, convergente com a proposta? Sim. Os específicos também? Sim. Então, esse projeto foi bem pontuado, considerando este aspecto aqui. Avançamos aqui para a área de estudo.
Esse aqui também é um ponto que muitas vezes não vem, né, bem representado, e depois acaba interferindo na população atendida, em todo o projeto. Aqui se pede, né, que a área tem que estar georreferenciada, tem que estar definida, né? Tem itens aqui que não se aplica para esse projeto especificamente, ponto de monitoramento, seria se fosse para um programa de ampliação de monitoramento, né, de águas, por exemplo. Mas aqui algumas informações mínimas, né? Ele tem que me mostrar onde vai ser a intervenção dele, e ele coloca aqui, ó, ele traz, né, o ecoponto será situado na Avenida Capitão Arcílio, põe certinho, né, a área dessa região, escreve um pouquinho sobre a característica desse terreno, depois vou tratar daqui a pouquinho sobre a condição desse terreno, né? O lugar não está na APP, em APRM nem em APP, mas está no entorno ali, né? Ele traz aqui o que já tem de equipamentos urbanos na região e traz aqui, né, as coordenadas. Isso é muito importante, gente, porque se vocês leram a deliberação, vocês vão perceber que há pontuações diferentes, né, para empreendimentos que beneficiam ou não beneficiam a PRMs. Então, o pessoal da FABAT, né, para nos dar a garantia de que não, esse está ou não nessa categoria, eles precisam mapear esses empreendimentos, né, colocar ele lá no território para a gente identificar, está fora ou dentro, eventualmente pode estar fora, mas de alguma maneira vai beneficiar. A gente precisa ter essa informação. Eu tenho que saber onde é esse empreendimento. Não dá para dizer que é no município X, né? No município X pode ser em muitos lugares. Então, eles atendem adequadamente aqui esse ponto, né, de identificar a localidade. Pede também, né, que tem que ter mapa, eles mapearam aqui, ó, aqui o mapinha deles já referenciado. Aqui nesse mapa eles ainda reforçaram, né, a existência, a presença de hidrografia em torno aí de onde vai ser esse ecoponto. E, consequentemente, para a área de estudo, quando os analistas fazem a pergunta, eles entendem que sim, está devidamente identificado no mapa, com descrição suficiente para que a gente identifique onde vai ser este empreendimento. Aqui só um ponto, tá, específico desse empreendimento aqui, e é nesse ponto também que a FABAT vai nos ajudando, né? Ele não precisaria, eventualmente não precisaria constar no TR, mas no próprio TR ele já fala, né, a questão dessa área, né, porque isso é bastante importante. É uma área de propriedade da Companhia de Desenvolvimento Habitacional Urbano do Estado de São Paulo, que está contida num conjunto habitacional, né, e a companhia permite o uso da área do município, né, para que seja implantado esse posto de atendimento para serviços municipais. Tem aqui o documento, ele traz como anexo também, né, então ele mostra que sim, ele pode usar aquela área. Ele não está planejando um empreendimento para uma área que não é dele ou que ele não tem autorização para usar, tá? Mas isso aqui está lá nos documentos, né? Sempre que for necessário, vocês vão ter que apresentar um documento que comprove a disponibilidade de área para uso. Bom, caminhando aqui para a população atendida, ó, novamente, né, ele me mostrou o município, aí ele me falou, ó, mas essa região aqui ainda não tem ecoponto, ela está na várzea do Tietê, tem muitos pontos de irregular, pontos de descarte irregular, está chegando esse resíduo no corpo hídrico. Então, onde é que é a minha atuação? Na região, né, de César de Souza. E aí ele escreve aqui, essa região, né, ela pega e ela abrange 7 bairros, e aí ele me traz. Então, esses 7 bairros poderão usar esse ecoponto, portanto, esse número de habitantes aqui é o que será atendido. Isso também é bem importante. Às vezes o pessoal coloca a população no município inteiro, a população da bacia inteira, porque, se eu melhorei a qualidade do rio Tietê, né, toda a bacia ganha. Não é isso, tem que ser, está muito claro aqui, lá no anexo 1, né, da deliberação. Em termos de população, é aquela diretamente beneficiada, a população que vai usar o ecoponto, né? E aí tem que estar baseado aqui em dados oficiais e referenciados. É o que ele faz, ele pegou os dados lá do censo, né, e fez o recorte dele aqui para a área de implantação. Então, aqui também, né, a pergunta responde-se que sim, ele identificou adequadamente aqui. Bom, agora caminhando, né, para a questão de metodologia, projeto básico, a Beatriz colocou um pouquinho, né, que agora realmente, se for projeto básico, tem que ter o TR também, a gente já pediu assim, né, e aí o nosso a deliberação, ela traz aqui, né, que a metodologia só se o empreendimento não for estrutural,
não estava aqui, mas acho que eu peguei isso aqui da apresentação da Laura de quarta-feira, né? E aí eu reforcei aqui, ou misto, que é o caso desse empreendimento. Esse empreendimento, ele envolve obra, então ele tem projeto básico, ele tem memorial descritivo, né? Ele tem tudo que está sendo pedido lá naquele item 7, quando tem projetos, mas ele também tem a parte de educação ambiental. Então, ele vai pegar os dois itens, tá? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre cada um deles e como ele trouxe isso para o TR ou nos documentos anexos aí. Bom, vamos primeiro para a parte do projeto básico executivo. Ele está propondo construir, né, um ponto de entrega voluntária, um ecoponto que vai ter ali um galpão, vai ter toda uma infraestrutura. Isso é obra. Ele precisa, né, definir aqui, né, como é que vai ser, o projeto mesmo, né, desse galpão, das estruturas que tem ali. E aí, lá no anexo, né, 1 da deliberação 54, tem ali tudo que precisa aparecer, né, o projeto básico tem que possibilitar uma visão global. Eu não vou abrir o projeto básico aqui, tá, eu vou levar em consideração que os analistas enxergaram, mas vou trazer para vocês, né, algumas informações que vão demonstrar que, assim, ele apresentou os documentos, esses documentos estavam adequados, né? Então, tem que ter essa visão global, as soluções técnicas, né, elas têm que estar claras ali, elas têm que ser adequadas, né, para aquela circunstância, tem que especificar os serviços, materiais e equipamentos, isso bate também na planilha orçamentária, né? Se eu né, não falo, né, o que vai ser feito, dimensão, o que eu preciso ali de equipamento, não tem como eu estimar custo, então precisa entrar aqui também. Tem que ter informações aí que possibilitem o estudo da dedução dos métodos construtivos, instalações provisórias e condições para a organização da obra, todo o planejamento, né? E aqui também, isso aqui é um ponto muito importante, a gente apresentar somente especificações das obras e intervenções objeto do financiamento FEIDRO. Vocês viram como é o processo de avaliação. Quando nós estamos na fase de avaliação de projeto FEIDRO, alguns analistas, às vezes, ficam quase que 2, 3, às vezes mais dias da semana consumidos pela análise de projetos, né? Para conseguir dar conta de analisar todos os projetos. Da mesma maneira que é corrido para quem elabora os projetos, também é corrido aqui dentro do comitê para fazer análise. E às vezes o que acontece? A prefeitura ela já fez o projeto dos coletores troncos que ela vai instalar na cidade inteira. Mas nesse edital específico, nessa deliberação, ela vai pedir o coletor tronco X. E ela tem uma relação, vou jogar um valor aqui, tá? De mais 16 coletores tronco. Ela precisa separar, ela tem que mandar para a gente a documentação, memória descritivo, as plantas, memória de cálculo, somente do que ela está pleiteando recurso. Porque se ela manda das 16, às vezes nós recebemos tomos de documentos, né, 12, 15 documentos, e aí o analista tem que ficar ali naquelas mais de 1.000, 2.000 páginas, identificando onde é que está aquilo que o proponente tomador está solicitando. Então, isso é bem importante, precisa separar, tá? E aí a questão, né, dos itens financiados vão constar lá na planilha orçamentária. Às vezes acontece, né, de aparecer uma obra, mas não tem nada lá na planilha tratando, né, do custo daquela obra, vice-versa. Então, uma coisa tem que casar com a outra, né? E aí aqui, né, voltando aqui para o que se pede, né, o que eles colocaram, né? Então, a hora que eles falam, o que traz o meu projeto básico? Eles deixam claro que na execução dos serviços e aquisição de materiais vão levar em consideração as normas pertinentes, não chegaram a citar aqui, mas certamente elas estão lá dentro desses elementos, né, dos documentos técnicos. Eles já falam aqui a questão que tem dispensa de licenciamento ambiental, então isso também precisaria ter documentação se fosse necessária, e provavelmente eles demonstraram esse documento, eles trazem aqui, né, tem um anexo que diz que há dispensa para esse tipo de empreendimento, e aí eles falam aqui, olha, eu não coloquei no TR, que é o que a gente pede, né, mas todos esses anexos aqui, né, o memorial descritivo, especificações técnicas, levantamento planimétrico, não vou falar de todos aqui, mas tudo que for necessário para que vocês entendam, né, esse projeto, o projeto em si está nos anexos, tá? E quando a gente abre esses projetos, a gente consegue, né, identificar que sim, eles apresentaram informações suficientes. Eu não vou abrir tudo aqui, né, mas tem ali memória de cálculo, tem as plantas, tem especificações técnicas,
às vezes acontece de vou construir um galpão e é essa informação que vem. Aqui não, aqui veio ó, o detalhamento do projeto, né? As plantas, a memória. Então, eles atenderam adequadamente, tá? Foi possível identificar o que eles vão fazer, quais elementos técnicos eles vão usar para se compreender a proposta. Eu consigo falar, não, vai sair, né, um galpão que vai ser esse ecopom, tá? Então, eles atenderam também. Especificamente para este projeto, né, ele é um projeto misto. Ele tem a obra, mas ele também tem o programa de educação ambiental. E aí e aqui, né, quando tem metodologia, essa metodologia tem que descrever quais as atividades, quais materiais, que método vai ser utilizado para essas atividades. Isso tudo tem que estar coerente com o que eu quero, né? O que ele quer aqui? Ele quer que se dissemine a informação, que as pessoas sejam conscientizadas quanto à importância, né, de se descartar esses resíduos adequadamente. Ele traz aqui três ações. Uma primeira, ele vai fazer uma pesquisa, e não é a pesquisa pela pesquisa, não é um diagnóstico. Ele vai fazer uma pesquisa para identificar o motivo que leva as pessoas a descartarem naqueles pontos irregulares. Isso depois vai ajudar no programa de educação ambiental, vai ajudar na abordagem, né? As estratégias, elas vão depender um pouco disso. Então, isso também é importante, sabe? Não dá para, vou levantar dados, mas o que você quer com esses dados? Depois ele fala aqui embaixo, ó. Essa pesquisa, ó, ela vai ser efetuada para compreender as causas do descarte irregular. E esses resultados aqui vão ser utilizados depois nas próximas etapas, que é formar agentes multiplicadores, que depois atuarão ali no território para conscientizar essa população, e a elaboração, né, de um e-book que também depois pode ser disseminado para essa população, pode ser utilizado por esses agentes multiplicadores, e aí ele vai descrever. Ele não detalha, não se aprofunda tanto, mas dá para a gente entender o que ele vai fazer, sabe? Não fica solto. Vou fazer uma oficina. Tá, mas qual o tema dessa oficina? Qual é a carga horária? Ele descreve, ó, ele fala, vou formar agentes multiplicadores de educação ambiental, fazendo 3 oficinas, a carga horária da oficina está aqui, e também farão mutirão de limpeza, né? O mutirão de limpeza é parte depois que você vai lendo aqui, dá para entender, o mutirão de limpeza é parte da formação dos agentes, é uma forma, né, de colocar esses agentes em contato com a população, mas também de já começar a conscientização dessa população. Então, ele vai explicando aqui. E para as oficinas, ó, ele traz aqui, vão ser conversas, contribuição teórica, estudo do meio, seminários. Ele até poderia, às vezes, abrir um pouco mais isso, mas pelo menos dá para entender o que ele vai fazer, né? Ele fala, né, quem é o público-alvo, né, quem serão esses agentes multiplicadores, né? Representantes dos moradores da área de estudo. E aí ele destina 2 vagas para cada bairro. Então, eu já sei que tem 7 bairros, terei 14 agentes multiplicadores formados, que depois vão reproduzir, né, essas oficinas ou capacitações, né, para a população da área. As oficinas, elas não são soltas, ela tem tema. Ó, ele vai pegar aquele diagnóstico elaborado na etapa anterior. Então, aquele diagnóstico não foi à toa. Aquele diagnóstico é para que se entenda o que leva as pessoas a fazer descarte regular. Ele também vai tratar da importância da conservação e gestão participativa das águas, que é o que se quer, né? A população envolvida na conservação do recurso hídrico. E ele vai tratar com os multiplicadores qual que é o papel daqueles multiplicadores na proteção das águas para o ambiente. Eles vão estar capacitados para atuar ali na localidade. E aqui ele traz um mutirão de limpeza, que eu já citei um pouquinho, onde vai ser, né, para onde vai esse material que vai ser coletado. E o e-book, né, que vai pegar tudo que aconteceu nas oficinas, aquele diagnóstico, e vai virar um material depois para ser replicado. Então, fica muito claro aqui, né, embora ele não tenha detalhado, se aprofundado, mas é possível entender, tem uma estrutura, uma etapa depende da outra, e aí, consequentemente, né, a hora que os avaliadores, os analistas foram respondendo, né, a metodologia é coerente para a obtenção dos produtos? Sim, ele vai construir um PEV e ele vai capacitar, né, agentes multiplicadores de educação ambiental. E aí, assim, para todas as perguntas, não vou ler aqui, né, mas dentro do que foi exposto ali, esse projeto ele foi, né, habilitado não, desculpa, ele foi bem avaliado quando se considera a metodologia. Vamos finalizando, gente. Agora vai ser mais rápido essas etapas para eu passar para o outro. Bom, a questão da parceria,
Ele traz aqui, ó, ele já tinha dito que uma universidade é quem vai ajudar no diagnóstico. E aí a gente se pergunta, né, tá, ele vai pegar esses resíduos, para onde vai esses resíduos? Quem vai tratar, destinar esses resíduos lá do PET, né? Ele traz aqui, ó, a universidade, acho que ele cita aqui, já tem aqui um termo de um convênio com a universidade, ó. Ele cita aqui que ele já celebrou um convênio com essa universidade. Qual que é o objetivo desse convênio? O convênio está com anexo, né? E aí ele cita qual é o papel da universidade, né? Ela vai fazer a pesquisa acadêmica, levantar os dados, trabalhar esses dados. E a cooperativa, ele não colocou o papel da cooperativa na parceria, ele colocou em outro trecho do TR, mas eu trouxe para cá, que também não impede, né? Quando chegou em parceria, a gente já sabia disso aqui. Ele fala que ele também tem um termo de colaboração com uma cooperativa de recicladores. Então, assim, se ele não faz isso, a gente fica se perguntando, mas ele vai conseguir fazer essas parcerias depois? Então, essas parcerias, os termos de compromisso, convênio, elas precisam estar finalizadas, né, efetivadas no momento de submissão do projeto, porque isso daqui depois pode inviabilizar, né, ou fazer com que o projeto não tenha sucesso. Então, foi feita, eles estão recebendo esse material, mas eles não têm para onde mandar. Então, isso aqui também é um ponto que precisa aparecer, tá? A parceria justificada e com a documentação, que eles têm a documentação para as duas, né? Consequentemente, para a parceria, né, ficou clara a responsabilidade dos parceiros e tem os documentos comprobatórios. Então, eles atenderam, sim, né, o resultado da avaliação aqui para este item. Equipe técnica, vou passar rapidamente aqui, né, eles trazem aí a formação. A experiência não é só, né, o que essa pessoa faz, mas é o tempo que ela tem de experiência. Isso também é importante para a gente conseguir visualizar, perceber se é uma equipe, né, que já atua há um bom tempo nessa área, ou se ela vai passar a assumir aquela função, né, a partir desse projeto, que se preocupa também, isso pode... Tudo isso, né, não é implicância, tudo isso é para que a gente tenha sucesso na execução desse projeto, né. Ele traz aqui a carga horária, ele não trouxe aqui, porque se vocês pegarem o termo de referência, tem ali o anexo 1, né? Ele tem também uma tabelinha, e é bom colocar naquela tabelinha, quando possível, né, que ser contratado. Especificamente para esse item aqui, ele não trouxe, ele só falou que vai ser contratado através de processo licitatório, mas ele poderia aqui, né, ter uma previsão, né, para os engenheiros civis, engenheiro, sei lá, engenheiro de segurança, né, alguém... Dava para ele ter uma ideia, né, de qual a formação, a experiência, a função que ele espera para a execução daquela obra. Mas, mesmo assim, né, foi considerado que eles atenderam adequadamente as funções, até porque dentro do processo de licitação, né, a empresa de engenharia, ela tem que fornecer, né, equipe técnica especializada, né, não tem muito como vencer essa licitação e não ter a equipe. Então, já está meio que amarrado na licitação, né. Aí, aqui um ponto também, que, além do título, esse é um outro item que a gente trouxe, né, é que tem alguns pontos que poderiam ser melhorados. Não vou me aprofundar aqui, mas só para vocês se lembrarem, né? Lá no item 10, na deliberação, o item 10 do anexo 1 da deliberação, ele traz o que é a meta, o que é a ação, o que é o indicador, e ele dá exemplos. É para apresentar nessa tabela. E usem esses exemplos. Eu tive que fazer esse exercício aqui, conversando com a Beatriz, né, para conseguir readequar esse projeto aqui. Façam esse exercício de ficar o tempo todo pensando no projeto de vocês, mas o que é a meta, qual é a ação, qual é o indicador. Eu confesso que às vezes pode ser um pouco trabalhoso, mas é importante, porque é com isso daqui que depois a gente consegue avaliar, né, se essa proposta está sendo executada adequadamente. Então, é o que eu disse, as informações, elas não estão por acaso, ela tem um motivo, tá? Depois, durante a execução do projeto, né, a gente precisa entender, né, está sendo... a meta está sendo atendida, mas se eu não sei qual é a meta, qual seria o indicador dessa meta, eu não consigo saber. Não, eles estão instalando sim a rede. Se eu não deixo claro, né, que a minha meta é instalar uma quantidade de metros de rede coletora. Para isso, né, eu vou fazer a instalação do sistema de esgotamento em um determinado bairro e o meu indicador é a metragem de rede que eu instalei, eu não consigo depois acompanhar esse projeto, né? Para esse daqui, ele atendeu parcialmente, tá? E aqui, na verdade, ele meio que misturou as informações, misturou meta com indicador. Então, ele traz aqui alguns dados. Eu não trouxe aqui o texto, mas antes dessa tabela ele colocou um texto
ele falou que ele ia reduzir em 20% a quantidade de resíduo coletado em áreas irregulares. Aqui ele já fala em 5%. Ele poderia ter feito um diagnóstico, e ele fez esse diagnóstico, não colocado em porcentagem, mas já colocado aqui em volume. Lá em cima ele falou que naquela região, se não me engano, ele coleta 1.000 toneladas por mês. Não sei se é na região ou no município, mas se ele tem para aquela região quanto ele coleta de resíduo em áreas regulares, ele já poderia colocar aqui o quantitativo, que é o que precisa aparecer na meta, tá? Então, esse aqui foi um pouco do problema da meta, ação e do indicador. Depois ele vem para a ação. Realização do edital de contratação de empresa. Na verdade, aqui a ação seria construir, né, o ecoponto, né? Isso aqui é uma consequência, né? Contratar a empresa é consequência. A ação em si é a construção, né, e operação desse ecoponto. E aí o indicador aqui, ele traz que é o ecoponto. Já vou mostrar para vocês uma readequação que a gente fez. Só o ecoponto, eu posso olhar para o ecoponto, ele está lá. Se ele não está funcionando, eu vou falar que o meu indicador está ali. Então, atingiu, né? O indicador não é o ecoponto. O indicador é a quantidade de resíduos que não vai mais chegar no corpo hídrico. Então, a meta, que é o que eu quero atingir, o indicador está relacionado diretamente com a meta. Então, percebam como ele foi um projeto muito bem elaborado, mas nesse ponto aqui eles confundiram um pouco. Depois aqui embaixo ele até fala, né? Não, ele nem fala, ele não fala nada, que é quantidade de resíduos coletados, tá? Ou direcionados para cooperativas. Então, aqui nós fizemos uma readequação para vocês, já passo para ela. E quando ele vai para a educação ambiental, a meta é formar multiplicadores. Ele não vai fazer diretamente com a população a educação ambiental, tá? Ele vai deixar 2 multiplicadores para cada bairro. A ação aqui, ele fala que é ação de educação ambiental, mas aí seria a forma que vai se capacitar, né? E o indicador seriam esses agentes. Então, aqui, ó, opa, deixa eu... Então, os analistas, eles entenderam, né, que eles atenderam parcialmente, né? Primeiro que tem consistência de dados, no texto ele fala em 20, depois ele puxa para 5, então tomar cuidado com dados, né? E os indicadores aqui, principalmente aqui, não está definido adequadamente, né? Nós fizemos aqui, isso aqui não é a forma que está o projeto, tá, gente? Foi um exercício de readequação, para que vocês entendam. Os ajustes, esses ajustes foram só para a gente olhar aqui, né? O que ele tinha como meta? Construir ecoponto. Mas é o que eu disse, só o ecoponto, se ele deixar de operar, a meta foi atendida. E não é isso que a gente quer, né? A gente quer que o resíduo deixe de chegar no corpo hídrico. Então, a meta dele é encaminhar X toneladas mês de resíduos recicláveis que seriam lançados em áreas regulares na região de César Souza para uma cooperativa de reciclagem. A construção do ecoponto é a ação que vai viabilizar essa meta. Lógico, né, que essa ação aqui também ela depende da atuação das cooperativas. Então, a construção do ecoponto podia ter colocado aqui, ó, e a atuação das cooperativas, né? E aí ele diz, aí a gente reescreve isso daqui, né? Então, a ação não é contratar a empresa, a ação é construir o ecoponto. E aí o indicador, o que é o indicador? São toneladas de resíduos recuperados e encaminhados para a cooperativa. Eu repito, só construir o ecoponto, eu teria aqui um indicador ecoponto. Ele pode estar com a porta fechada, mas teoricamente o indicador está ok. O indicador não é isso, o indicador é vinculado com a meta, né? E é aquilo que vai diretamente melhorar a qualidade do recurso hídrico, que é não deixar mais esse volume de resíduos chegar no campo hídrico, tá? A gente colocou um X aqui, né? Mas é o que eu falei para vocês, eles podiam puxar o diagnóstico, tá? Na região de César Souza Freire, agora esqueci, César de Souza, chega normalmente X toneladas no corpo hídrico, é isso que a gente está coletando, né? Do corpo hídrico e a soma dos pontos, não necessariamente do corpo hídrico, né? Mas dos pontos de lançamento irregular. A prefeitura passou um ano coletando ali, naqueles pontos, identificou que são X toneladas, o que ela quer? Ela quer zerar, ela quer reduzir em 80%, e aí ela consegue quantificar aqui, tá? Aparentemente, eles, pelo menos, iniciaram um diagnóstico nesse sentido, podia ter avançado, porque daí a gente saberia aqui quantas toneladas. Para a educação ambiental, né, lendo, nós enxergamos nesse exercício, né, para esse objetivo específico de educação ambiental e participação social, 2 metas.
formar 2 multiplicadores para cada bairro, são 7, totalizando 14 multiplicadores. Qual que é a ação? Como é que vai ser feita essa formação? Vai ser por meio de oficinas de capacitação. Essas oficinas vão tratar das causas que levam ao descarte regular, a importância da conservação e gestão participativa e o papel desse multiplicador. Ele vai sair dali conscientizado, ele vai saber trabalhar com aquela comunidade, né? E aí isso se encerra com um tirão de limpeza organizado pelos multiplicadores. Então, eles já vão ter aqui primeiro contato, né, com aquela população que eles querem sensibilizar. O indicador é justamente os agentes multiplicadores. Ah, não, eu tenho a garantia que eu tenho agentes multiplicadores nos bairros. Depois tem toda a questão, né, se eles vão atuar, aí também depende de uma atuação da prefeitura. Porque se eles não atuarem também, né, o indicador não foi atendido, né. E eles também têm a elaboração do e-book, então a ação é produzir o e-book e como indicador tem-se o material educativo na forma de e-book, tá? Então, o indicador está sempre relacionado com a meta, tá? Então, aqui teve esse pequeno detalhe. Vamos agora para os produtos e resultados esperados. Camila, com relação à questão anterior, temos uma pergunta aqui no chat do Rodrigo Rezende. Camila, bom dia. Você consegue diferenciar melhor os conceitos de objetivo específico, meta e ação no contexto do termo de referência? Eu acredito que a meta e a ação você já conseguiu detalhar bem nessa sua fala. O que acontece muito é a dificuldade do tomador diferenciar o objetivo com a meta. Se você puder discorrer um pouco sobre isso, por favor. Tá, vamos olhar aqui por este exemplo. Ó, o objetivo específico dele, né, é promover a ampliação vou usar isso como exemplo, depois a gente pode até usar outras situações para tentar criar novos exemplos, né? Objetivo específico, promover a ampliação do sistema de coleta seletiva. Dentro desse objetivo específico aqui, ainda não está claro, né, o que ele... Eu sei que ele quer ampliar, mas eu ainda não consigo vislumbrar em termos quantitativos o que ele quer atingir. Eu acho que a meta, às vezes, ela tem muita relação com o aspecto quantitativo, sabe? Porque eu quero promover a ampliação. Dentro da meta, eu já consigo dizer, né, essa minha ampliação, ela vai permitir que eu encaminhe, sei lá, 50 toneladas por mês de resíduos recicláveis. E aí aqui tem relacionado, né, com a consequência dessa não coleta, né, seriam lançados regularmente. Mas eu acho que, assim, o objetivo específico a gente consegue vislumbrar ali o resultado que eu pretendo, né, ampliar o sistema de coleta seletivo. Mas na meta, de certa maneira, eu consigo quantificar, e além de quantificar isso, eu consigo depois, a partir da meta, puxar uma ação clara relacionada a essa meta. Não sei se ficou claro. Obrigada, Camila. Isso, foi o Rodrigo. Deu para entender, Rodrigo? Ainda... Camila, me permite fazer uma complementação nesse item? Rodrigo, se seguir o roteiro, né, do termo de referência, lá em cima no objetivo geral, diz o seguinte, né, o geral é aquilo mais amplo. Então, a gente precisa ler o objetivo geral e entender o que vai ser feito dentro do projeto. Quando vem para os objetivos específicos, ele diz o seguinte, ó, são as etapas intermediárias para se alcançar o objetivo geral. E aí, lá no item de metas, ações e indicadores, você vai detalhar um pouco mais o que você vai fazer, qual é a meta que você pretende chegar para alcançar cada objetivo específico ali. Então, o objetivo geral desse projeto. Volta ali, Camila, por favor, no outro slide. No geral, isso, diz que é ampliar a coleta seletiva de resíduos lá do município em região de descarte irregular, por meio da implantação de um PEV e educação ambiental. Então, a gente sabe, além do objetivo geral, você sabe o que o projeto quer, né? Então, é um PEV, ampliar a coleta seletiva por meio de um PEV e uma educação ambiental. Aí a gente vai no objetivo específico, ele detalha um pouco mais, né, que são as etapas intermediárias para você alcançar aquele objetivo geral, que é ampliar a coleta seletiva do município. E ele diz que ele vai construir um ecoponto, um lugar tal, para receber tais tipos de materiais, e promover a educação ambiental, tarará, tarará. Quando a gente vai lá para o item de metas, então ele vai dizer
qual que é a quantidade de resíduos que ele pretende coletar, como que ele vai fazer ali, óbvio, como ele vai descrever na metodologia, né? Mas quantas pessoas ele vai capacitar, ele vai fazer educação ambiental, e o indicador para acompanhar isso, né? Como a Camila comentou, não dá para a meta ser encaminhar X toneladas de resíduos para a cooperativa e o indicador ser o ecoponto, o PEV lá construído, né? Porque ele pode ser construído e não está recebendo material, não tem como você monitorar, né? A educação ambiental ali, formar 2 multiplicadores por cada bairro ali, então qual que é o indicador? É quantas pessoas foram capacitadas ali para receber, né? Enfim, então o indicador ele tem que estar sempre atrelado à meta. A gente usa bastante aqui internamente para a gente pensar, né, ver se está adequado, em questão de perda de peso, né? Eu quero perder 2 quilos em 2 meses. Qual que é o indicador para saber se eu estou emagrecendo ou não? É quantidade de quilos perdidos por mês, né? Então, é semelhante. Se a quantidade de resíduos é a minha meta, o meu indicador tem que ser tonelada de resíduo que eu estou tratando, que eu estou encaminhando para a cooperativa, e ele tem que estar sempre ali atrelado ao benefício para o recurso hídrico e tudo mais. Acho que contempla um pouco aí, complementa a fala da Camila, e eu acho que a gente consegue diferenciar um pouco. Os tomadores têm bastante dificuldade nessa parte, né, Camila, de objetivo, meta, indicador, principalmente em projetos, às vezes, que não são tão... mais projetos, vamos dizer, não estruturais, né? Às vezes tem um pouco maior dificuldade, né, para se escrever. Mas aí a gente vai auxiliando também, vai fazendo esse treinamento, né, de se pensar o que é mais adequado para aquele projeto. Porque dessa forma, vocês conseguem até saber se estão atingindo os objetivos do projeto, se estão alcançando os resultados esperados, né? A gente já teve projeto mais antigo, que a gente não tinha esse modelo de termo de referência, e hoje, né, o tomador está finalizando, aí eu está executando, ele tem dificuldade, ele só dizia assim, que ele ia fazer ações de capacitação. Não dizia para quantas pessoas, qual era o indicador para ele monitorar, não dizia como que ele ia fazer. E aí ele se perde, chega no meio do projeto que ele não sabe o que ele tem que fazer, né? Então é bom para o tomador saber o que ele tem que fazer durante o projeto e também para o agente técnico e para o comitê acompanhar se o tomador está executando aquilo que ele tinha previsto. Acho que consegue fechar esse ponto. Camila, eu queria dizer que a gente já está no adiantado da hora, meio-dia quase. Eu acho que para você finalizar esse de habilitado, né? Acho que talvez a gente não vai conseguir entrar no outro. E aí a gente encerra. O que você acha? Senão acho que vai estender muito. Fico à disposição do pessoal. Se tiverem disponibilidade, eu não me importo em ficar mais um pouco, mas também entendo todos os compromissos. Deixo, se vocês quiserem fazer uma votação aí. Bom, se o pessoal quiser colocar no chat aqui, ainda consegue ficar mais um pouquinho, aí a gente encerra meio de 15, você acha que dá? Acho só para dar um... passo rapidamente, se vocês quiserem. E aí, você pode continuar, Luiz, para finalizar. Eu vou só, eu fiz uma correção rápida aqui, gente, porque eu peguei da forma que estava, promover a ampliação do sistema. Na verdade, o específico dele, a hora que a Bia me pediu para ir lá em cima, né? Aqui também estava, ele tinha sinalizado, né? O específico diferente do que ele tinha feito lá em cima. Na verdade, era construir o ecoponto para ampliação, tá? Então, só fiz essa pequena correção. Bom, Camila, tem bastante gente sinalizando no chat para a gente encerrar. Pode ir até meio de 15, tá? Tá, então vou passar bem rapidamente isso aqui, ó. Então, vou fazer um outro em 15 minutos, que acho que dá, tá? Aqui ele traz, né, certinho o produto, a descrição, a ação, né, no PAPI, ele foi lá, postou o PAPI, escreveu aqui, né, só nos benefícios que ele podia ter quantificado aqui. Ele fala a redução da quantidade, né, mas é o que eu já disse, se ele tivesse feito um diagnóstico, ele conseguiria, né, reduzir em X toneladas, né, dentro da meta dele. Então, faltou esse detalhezinho aqui. A sustentabilidade, isso é muito importante, ó. Ele fala que o município vai incorporar esse equipamento para o sistema municipal, porque às vezes acontece de construir, né, e depois não tem o responsável pela criança, né? Então, isso também tem que colocar, né? Depois que terminar o projeto FEIDO, a prefeitura se responsabiliza por cuidar desse equipamento, né? De um equipamento público. Aqui, quando ele fala da ação de educação ambiental, ele não trouxe a ação, porque realmente é um desdobramento, né? Aqui não tinha escrito lá, mas ele
fala, né, os benefícios, né, ele pretende uma mudança de atitude da população, né, que deixe de lançar esses resíduos nos lugares incorretos. Os analistas aqui, eles enxergaram, né, especificamente para a educação ambiental, eu também fiquei com essa dificuldade, né, não há garantia. Ele fala que ele não vai sensibilizar diretamente a população, a não ser com aquele mutirão. Mas ele vai formar 2 agentes multiplicadores, mas ele não fala aqui, e aí a prefeitura já tem um programa no qual esses agentes continuarão trabalhando, esses agentes estarão presentes lá no pé. Não tem. Então, aqui foi um local que eles perderam ponto, ficou parcial a sustentabilidade, porque eles não conseguiram, eles falaram, né, que a Secretaria promove regularmente ações de educação ambiental não formal, mas o que ele vai fazer com esses agentes, né? Qual que é o planejamento? Então, isso não aparece, tá? Então, por isso ficou assim. E aí, fechando esse projeto, ele ficou habilitado. O parecer final dos analistas, né, eles reforçam a importância do projeto, né, e aí eles enfatizam, né, que as metas foram apresentadas sem referência, outros estudos, nos casos que suportam os números que foram citados. É o que a gente estava discutindo agora há pouco, né, a questão de dava para dizer quantas toneladas eles vão recolher, eles falam um percentual ali, mas não quantificou. Esse projeto eles podia ter pedido complementação para melhorar isso daqui, mas da forma que estava, ele foi habilitado, tá? Então, esse é um exemplo de projeto bem avaliado, né? Que foi bem, provavelmente foi bem pontuado. Tinha um ou outro ponto ali, problema, mas nada que ocasionasse a inabilitação, que é o que nós vamos ver com esse daqui, que eu vou tentar ser mais rápida, eu acho que vai ser até possível, porque eu não vou ficar resgatando, né? Apresentação do proponente, ó. Ele fala, aqui nós descaracterizamos, tá, gente? Ele fala quando foi criada a prefeitura, a secretaria, né? Ele fala que tem programas de implantação, foram implementados programas ambientais, visando a educação ambiental. Só que daí ele começa a misturar, na apresentação do proponente, ele já traz o que ele quer fazer, ó. Então, assim, ficou uma leitura difícil, sabe? Quando você vai... Ele foi bem avaliado nesse item, foi suficiente, mas tem que tomar cuidado também com o que vai colocar. Está pedindo a apresentação do proponente, não tem por que eu colocar aqui o que eu quero com o meu projeto ainda. Isso vem depois, vem nos objetivos, talvez lá no diagnóstico, justificativa, né? Então, identifiquei esse problema, então eu estou propondo um projeto de ligação de esgoto, mas já aparece na apresentação institucional do proponente. Então, percebam que já começa a ficar uma leitura difícil, né? Aí ele já fala que o projeto será executado por meio de serviço de educação ambiental, ele já começa a trazer metodologia para este item, que é só para nos convencer, comprovar que o proponente tomador tem estrutura e corpo técnico e histórico de desenvolvimento desses projetos. Ele traz aqui vários projetos que foram desenvolvidos, né? Então, por conta disso, na avaliação, foi entendido que sim, ele respondeu essas perguntas. Mas tem informações aqui que não deveriam estar aqui, tá? Elas deveriam estar em outros itens. O diagnóstico, o grande problema desse projeto, gente, eles não fizeram o diagnóstico. E aí vocês vão ver, se não faz o diagnóstico, não tem essa base, o resto vai desabando quase que no efeito dominó. O que eles trazem aqui? A informação que eles trazem é um dado do plano de saneamento de 2013, dizendo quantas ligações tinham cadastradas. O objetivo desse projeto, como a gente caracterizou, não tem título, né? Era uma ação de educação ambiental para convencer as pessoas a se ligarem na rede de esgotamento sanitário, tá? Aquelas ligações que não estão cadastradas passam a ser cadastradas. Dentro de um programa social